Hoje a gente tem várias formas de trabalhar com o esporte, né? Seja na iniciação, seja com o aprendizado, né? Com as escolinhas e tudo mais. Mas você optou por trabalhar com a performance. O que virou essa chave, né? Tipo, foi o fato de ser atleta? Sempre foi um sonho? Ou, tipo assim, virou a chave no meio do caminho? Ah, eu trabalhava com isso e decidi. Como é que foi essa virada de chave para trabalhar com o alto rendimento dos atletas? Então, cara, como eu falei, minha vontade seria o quê? Atleta profissional somente, viver disso. E aí, conforme o tempo foi passando, dificuldade, preciso trabalhar. E o Atleta Focado, ele surgiu como? O Atleta Focado, eu estava atuando num clube, na Série B, na época. Eu estava em avaliação nessa época. E eu fiquei meio chateado, que estava tendo algumas coisas que eu não estava gostando. E aí, e assim, lá treinava, como era época de férias, só treinava, acho que, se não me engano, era 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E aí, terça e quinta, como eu estava vindo de férias, tenho facilidade de ganhar peso, precisava treinar mais do que os caras. Tinha que fazer por fora, um complemento, né? Tinha que fazer alguma coisa por fora. Só o treino no clube, assim, eu como atleta sempre fui muito dedicado. Sempre entreguei o meu melhor, todos os dias. Porém, só a carga que eu estava recebendo, igual todos estavam recebendo, eu ia ficar igual a eles. Eu precisava melhorar para poder, né, apresentar um resultado mais diferente dentro de campo. E aí foi quando eu comecei o Atleta Focado. Eu treinava terça e quinta, comecei a treinando. Você sabe, né? Tem até um documentário meu no YouTube falando sobre como eu comecei com folha de amendoeira, não tinha material nenhum. Então, assim, eu e um amigo meu, o Yuri, que começou comigo, a gente treinando, precisava treinar, e eu fazendo só físico, com uma bola lá meio ruim, e treinando. E assim, a gente, por estar atuando, né, no futebol, a gente acaba adquirindo muitas pessoas que acabam acompanhando o nosso trabalho. Então, toda vez que eu postava na época, era Facebook, postava, e a galera, pô, quero treinar com você, e aí, pô, posso treinar contigo? Vem treinar, e daqui a pouco, quando eu fui ver, Deus... E assim, uma oração que eu fiz a Deus, né, irmão? Eu orando, caminhando, indo pro clube, na época eu lembro como eu falecido pai me dava um dinheiro para eu poder ir de passagem, só que assim, o treino era tão puxado que na volta a gente quer fazer um lanche, e aí eu segurava o dinheiro, falei, pô, vou segurar, vou ir andando, dá pra ir andando, vou sair mais cedo, vou andando, e na minha caminhada, eu já chateado, esse dia até falei que eu não iria pro treino. E aí minha esposa falou assim, não, você vai sim, você vai sair de lá, se eles mandarem você ir embora. Enquanto não mandar, você vai sim lá. Você vai sim pro treino. Aí eu fui, aí eu na caminhada eu falei com Deus, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não aguento mais a situação que eu tô vivendo. Eu vim de um ano que eu vinha do ano de 2014, 2015, fiquei na seleção do Campeonato Carioca, tive acesso da Série C para a Série B, jogando, indo bem, e estava indo para uma outra equipe que não tinha tantos atletas assim de nome, e assim, eu treinando bem, e eu vi que estava tendo alguma, né, uma sacanagem do futebol. E aí eu falei para Deus, eu não estou aguentando mais essa situação que eu estou vivendo. Ou eu vou para ele poder decidir minha vida hoje, ou se não é para eu continuar no futebol, me tira do futebol, ele vai me dispensar hoje e eu vou seguir minha vida, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. E aí continuei caminhando, e próximo do clube, eu me lembrei e falei, Deus, muda minha sorte, que eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Porque assim, eu sei, irmão, que nós não devemos, nós como cristãos, não devemos nos comparar com a vida de um ímpio. Porém, na minha cabeça vinha a satisfação de que, eu me esforço para poder andar corretamente, né, devolvo meu dízimo, faço minhas coisas tudo corretamente, tudo que a Escritura pede, e aí a vida do ímpio tá melhor do que a minha, pô. E aí Deus não me respondeu nada ali, um silêncio total. E aí eu treinei, e aí depois que acabou o treinamento, o treinador falou que o grupo que estava voltando só um dia na semana ia voltar, somente eu, que era para poder voltar na quarta-feira. Então ali Deus meio falou comigo. Ali eu senti Deus falando, continua, não é para parar, continua. E aí eu continuei. E aí foi quando surgiu o Atleta Focado, que eu treinava terça e quinta, e aí ia treinando, se dedicando. E a continuidade, na real, ela não era do jeito que você queria, né, irmão? Então, assim, você tinha a continuidade como atleta, mas o fato de você ter a brecha do terça e quinta que fez você construir o que você criou hoje, né? Então não era do jeito que você queria, porque você, provavelmente naquele momento, né? A gente nunca sabe como são os planos de Deus, né? Naquele momento ali, provavelmente você deve ter achado assim, eu vou continuar jogando, vou continuar fazendo. Só que toda a sua estrutura estava se formando justamente pelo fato de você estar jogando. Porque talvez, se você falar assim, vou largar tudo para ficar de segunda a sexta treinando, talvez você não ia seguir. Mas terça e quinta você precisava dar continuidade no seu treinamento, né?
É forte isso, cara. É um testemunho muito forte. O que você tá falando, eu não tinha parado para pensar sobre isso. E é verdade, porque se eu estivesse treinando todos os dias, eu não iria treinar, fazer um complemento. E se você tivesse largado o futebol, provavelmente você não iria largar tudo pra... vou focar de segunda a sexta com folha de amendoeira pra poder dar treino, tá ligado? E vou te falar outra coisa. Antes disso, logo quando eu passei de 2015, eu tive um período, quando eu casei em janeiro, em fevereiro, como não tinha clube, esperando para poder ir para algum lugar, eu trabalhei de jardineiro, pô. Eu trabalhei de jardineiro. Na época eu ganhava R$1.300 e eu fiquei feliz da vida. Falei, cara, R$1.300, cara. No futebol eu ganhava 800, no máximo que eu ganhei foi 1.000. E eu falei, cara, eu vou pegar abraçar esse trabalho aqui. O cara, pô, se tu virar, tu vai começar como auxiliar de jardineiro, se tu avançar, tu vai para 2.500. Eu falei, pô, maravilha, isso lá em 2016. Falei, pô, tá beleza, já vou trazer um sustento legal, dá para poder pensar em outras coisas. E eu só fiquei um mês de jardineiro, trabalhando de jardineiro. E aí eu fui, um ano jogando, e aí eu trabalhando, um amigo falou, pô, vem jogar um futsal aqui para mim lá na ilha. E a gente jogou contra um time que era o melhor time da ilha. Na época, tu conhece, tipo, o Zé Renato, na época tava numa fase, pô, e eu marquei o Zé Renato. E a galera ficava assim, cara, tu vai marcar o Zé Renato. Aí eu vindo de campo, porque isso tem muito isso nela. As pessoas... Hoje o futsal, né? Vê lá o fulano de tal. Pô, mas às vezes aquele fulano de tal no campo nem anda. Se ligou? É um normal. São modalidades diferentes, né, irmão? Mas ele no futsal ele é muito bom. Não, desculpa. Vim de uma gripe agora e acabou me pegando. Então, assim, ele... E a galera fazia Renato, eu falei, tá bom, cara, beleza. Mas também não passou, tipo assim, não subestimei ele, tipo, de achar que... Só não conhecia, então vou jogar. É mais um jogo comum. Mais um jogo comum. E o pau quebrou lá, e o bicho pegando, e eu marquei o Zé Renato, e aí o jogo foi limpo, foi 1-0, um gol de um outro cara lá. E aí até no final do jogo, o Zé Renato veio no vestiário. Pô, irmão, parabéns, aí tem um zagueirão. E a galera do futsal, a galera que joga futsal, como eu falei, eles rendem muito para esses atletas, que ele fala, caraca, mano, o Zé Renato veio falar contigo. O Zé Renato, na época, era o 01 de pivô, pô. Zé Renato veio e falou contigo, não sei o quê. E aquilo ali, pra tu ver, cara, eu estava meio que largado no futebol. Parei. Vou só trabalhar e vou jogar o futsal. E aquilo ali, depois que eu vi que a proporção que deu aquilo ali, a galera falando, eu falei, pô, calma aí. E aí, meio que acendeu de novo a chama. Eu falei, pô, vou voltar a jogar, cara. Aí me chamaram pra jogar um circuito futsal que eu não te conhecia, mas tu jogou também, foi lá no Arena Nacional. A gente saiu pro São Paulo nas quartas de finais. E no bem eu falei, cara, quer saber, cara, vou voltar a jogar. Aí falei pros caras do amigo lá que era do jardineiro. Falei, irmão, não vou voltar a jogar. Aí foi quando eu comecei esse processo todo e Deus foi transformando a minha vida. Cara, aí eu te fazer uma pergunta. Você ali trabalhando com jardinagem, trabalhava com a grama, né? Não tinha vontade de bater uma bolinha ali não, na grama ali, mano? Botar os conezinhos ali? Cara, olha só, tu falou de uma situação... Eu trabalhava na casa de um cara que na época era o vice-presidente do Flamengo, que era o Flávio Godinho, na época que era o presidente, era o Bandeira e ele era o vice. E aí na minha cabeça, né, eu falei, caraca, mano, será que essa é a oportunidade? Eu tô na casa do vice-presidente do Flamengo. Vou pedir uma vaguinha aqui. Eu pedi, pô. Pedi. Cheguei lá, teve um dia eu cortando aí por casa do cara, campo de futebol. Falei, caraca, ficar olhando aquilo ali. Falei, pô, isso é uma outra vida. E aí um dia eu treinando, eu vi, ele passou, falei, pô, senhor Flávio, tudo bem? Bom dia. Falei com ele. Aí ele ficou olhando pra mim assim. Ele falou, você jogou aonde? Eu falei onde eu tinha jogado. Ele, você tem teu material? Tem. Aí eu fui, já tava com pra tu ver, cara. Eu já tava com o material no bolso, com o DVD. Na época... Na época era o DVDzinho, né? Tinha que entregar, né? Aí eu peguei, entreguei o DVD pra ele. Aí ele falou assim, cara, olha só, no Flamengo eu não consigo te colocar. Mas a gente consegue fazer uma parceria, de jogar no Madureira, num outro time, e você indo bem, a gente consegue te puxar. Falei, pô, beleza. Só que assim, eu entendo também que o cara, pô, diversas coisas na cabeça, né, que eu acredito que ele esqueceu de mim, não por maldade, acho que muita coisa para resolver, e acabou passando batido. Mas aí depois eu voltei a jogar, foi nessa situação do futsal, e aí foi quando surgiu o Atleta Focado, né?